Olá, camaradas! Estamos aqui para mais uma live de lançamento do livro Jornadas Heróicas, o esportismo como instrumento de aprendizagem baseada na prática. Desta vez com um dos perfis entrevistados, icônico, lendário executivo, José Vicente Marino. Vou dar entrada para o Zé aqui, ele já entrou. Estamos aguardando o Zé entrar. Tudo bem, Zé? Agora, oficialmente... Oi, Rodrigo, tudo bem e você? Tudo bem, Zé. Em primeiro lugar, em segundo lugar, no dia de hoje, muito obrigado mais uma vez pela sua generosidade em participar desse projeto Jornadas Heróicas, o esportismo como instrumento de aprendizagem na prática. E certamente você terá incríveis histórias para nos contar, tanto como executivo como esportista. Então, Zé, muito obrigado aí pela sua presença ao longo de todo este projeto. Imagina, Rodrigo, eu que agradeço aí o convite seu e de toda a equipe, e foi um prazer participar do projeto, e é um prazer divulgar o projeto junto com o Wagner, com você. Projeto tão legal e tão importante aí, que você sempre levando coisas importantes e relevantes para todo mundo. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, Zé. Eu vou fazer uma breve contextualização do projeto, Zé, e aí passar a bola, metaforicamente, para você, que é a grande celebridade, o grande convidado do dia, tá bem? Na verdade, Zé, esse projeto começou em 2006, quando eu fui convidado pela ESPM para fazer uma palestra, onde eu contasse, na minha opinião, qual era o aprendizado que eu tive no esporte que contribuiu para o meu desenvolvimento profissional. Não era a única contribuição, tive outras, como você mesmo, uma pessoa que me acompanhou, que me apoiou. Para aqueles que não conhecem toda a história, a gente vai falar ao longo do tempo, mas o Zé, além de ter sido colega na faculdade, uma grande referência, presidente do diretório acadêmico, vice-presidente da Atlética na sua fundação, também foi meu chefe em mais de uma ocasião. Depois nós fomos colegas de pós-graduação, né? Então, uma história incrível mesmo. Eu fui logo depois convidado, em 2008, para fazer essa mesma palestra na GV, quando o Henrique Farinha, que era o presidente da editora Agente na época, assistiu à palestra e falou: por que você não prepara um livro contando essa experiência? Naquele momento, eu era amigo de muito tempo do Wagner Castropil, atleta olímpico em Barcelona 92, e depois doutor em medicina, e eu convidei-o para nós nos unirmos e levarmos avante esse projeto. Nós entrevistamos, então, 125 executivos e empresários que haviam, assim como você, tido experiência pregressa no esporte, e chegamos em 5 competências, as quais você poderia aprender no esporte e depois poderia praticar de forma bem-sucedida na sua vida profissional. A atitude, a visão, a estratégia, a execução e o trabalho em equipe. Em 2010, quando essa pesquisa foi concluída, nós apresentamos ela para o Abílio Diniz, que na época era presidente do Conselho de Administração do Grupo Pão de Açúcar e também um esportista, e ele gostou muito, acabou escrevendo o prefácio da obra, a qual você inclusive participou, leu o livro, esteve no lançamento, né? O Zé sempre participando. Apesar da conversa hoje sobre estratégia, eu atesto de corpo presente que o Zé também é aquele estrategista que vai para a linha de frente fazer acontecer, né? Como ele vai contar para todos depois. Nós concluímos o livro, fizemos algumas palestras, alguns seminários, alguns artigos, né, Zé? E o livro se esgotou. Em 2016, quando terminou a Olimpíada do Rio, nós decidimos atualizar a pesquisa. E aí chamamos o Wagner, que é jornalista, praticante de judô também, para escrever conosco esta obra e buscar dar um caráter mais humano para ela, além do técnico. E a estratégia que nós utilizamos foi escolher um perfil icônico para representar cada uma das competências.
Então, para falar de atitude, nós entrevistamos a Marília Roca, que é CEO da Rinodei, praticante de enduro equestre. Para falar de visão, o José Celib Neto, que foi fundador da HSM, praticante de tênis. Para falar sobre estratégia, você que já presidiu muitas empresas, como a Avon, como a Johnson Johnson, como a Flora, e pratica hipismo, além de ter praticado outros esportes com excelência, como o basquete, você vai contar, né? Para falar sobre execução, José Carlos Brunoro, executivo da Parmalat, e essa é a parte que eu tenho que falar bem, mas eu não amo, né? Como São Paulino, né? Ao contrário de você, mas também vice-campeão olímpico de vôlei. Para falar sobre trabalho em equipe, o Flávio Canto, medalhista olímpico e presidente do Reação. O projeto estava pronto, dia 18 de março de 2020, quando liga o telefone era o Jorge Paulo Lemann, que estava interessado em dar um depoimento. E pela senioridade dele, pela idade, e ele pratica tênis, né? Inclusive participou da Copa Davis. Nós fizemos o fechamento do livro com ele falando sobre as 5 competências. Então essa é a história do livro, né, Zé, que nós estamos lançando agora, Jornadas Heróicas, o esportismo como instrumento de aprendizagem na prática. A ideia era ter lançado o livro para os Jogos Olímpicos de 2020. Como os Jogos Olímpicos foram postergados, nós aproveitamos esse tempo também para convidar como prefaciante a maior autoridade em aprendizagem baseada na prática no Brasil, a professora doutora Maria Amélia Jundurian Corá, que ela falou um pouco como esse aprendizado da administração se dá em sala de aula, na graduação, na pós-graduação, mas também acontece na prática, como no nosso caso a prática do esporte. Então essa é a história do livro, Zé. Antes de você nos contar da estratégia, como ela contribuiu para o seu desenvolvimento, para aqueles que estão nos assistindo e para muitos outros que vão assistir depois, porque a ideia é que esta live fique gravada, conta um pouco para nós da sua história como profissional e como esportista também. Bom, Rodrigo, obrigado mais uma vez, parabéns pelo projeto lindo aí, por todo o seu esforço, tantos anos de dedicação para fazer o projeto acontecer. A minha história, eu como pessoa e o esporte, eu não sei separar, porque eu não me, assim, desde que eu me reconheço como pessoa, o esporte faz parte da minha vida. Então, desde pequenininho, eu jogava futebol na escola, aquela coisa de brincadeira, de educação física, de gostar de bola. E logo quando criança, assim, eu tinha uns 9 anos, eu iniciei no basquete. E no basquete, sendo federado, eu jogava no Colégio Santo Américo, foi lá que eu estudei, e lá tinha um time de basquete muito bom. E eu treinava 3 vezes por semana, ia para a competição todo fim de semana. Eu me lembro que era sábado, 8 horas da manhã, eu estava em São Bernardo jogando, estava no Parque Continental jogando, estava no Juventus, estava no Espéria, estava em todos os lugares disputando campeonatos. E o basquete fez parte, assim, o basquete não, mas o esporte, a história de você se preparar, a história de você ter fundamentos, a história de você treinar as coisas básicas. Tudo isso fez parte da minha formação como pessoa. Então, não é ir o esporte pela competição. Claro que eu tenho um lado competitivo muito forte e gosto de competir, gosto de ganhar, gosto de... Então, tem um pouco disso também, mas eu gostava de treinar, de ficar lá treinando passe. Eu gostava de ir lá fazer treino de arremesso e arremessar 100 bolas depois do treino. Acabava o treino, eu pegava a bola e ficava arremessando 100 bolas, né? Então, assim, o esporte, ele faz parte da minha vida desde que eu me conheço como ser, e eu acho que a grande lição que o esporte me traz na vida e que eu tento passar para os meus filhos e tento passar para todo mundo é que, assim, o esforço vence o talento, né? Então, assim, no esporte a gente sabe que se esforçar vale a pena, se esforçar leva você adiante. E assim, aquela história do espírito olímpico de querer bater o próprio recorde, né? Fazer um bom jogo, no próximo jogo fazer um jogo melhor e assim por diante. Então, o esporte sempre me acompanhou e eu acho que esse espírito
do estar lá com os fundamentos, contribuir, contribuição, sempre fez parte do meu ser. Na minha vida profissional, eu posso fazer um paralelo bem parecido com isso, né? Eu comecei como trainee na Nutrimental, outra coincidência, ambos trabalhamos na Nutrimental. Depois eu tive um período empreendedor, onde eu montei meu próprio negócio. Depois eu voltei a ser executivo, principalmente nas áreas comerciais e de marketing. Viajei, morei em Porto Alegre, trabalhamos juntos na Refinações, fizemos uma equipe comercial incrível, que era São Paulo Sul, juntos. Rodrigo é um cara fora da curva, para quem não conhece ele, em todos os aspectos, pessoal, profissional, totalmente fora da curva. E aí minha carreira aconteceu, uma carreira de esforço, uma carreira de trabalho, acordar mais cedo, dormir mais tarde, acabava o treino, arremessava mais 100 bolas, ficava um pouquinho mais no escritório, chegava mais cedo, visitava um cliente a mais, visitava uma loja a mais sempre, né? Então, eu acho que essas são as coisas que vêm do esporte, né? E o capítulo que me coube, que é falar um pouco de estratégia, dentro do livro, que você fala, o Zé é um cara que... assim, eu só acredito na estratégia da execução. Né? Estratégia sem execução não existe. Né? Então, o meu autor preferido de estratégia é o Rancharan. Né? E o livro preferido dele é Execução. Né? Então, assim, realmente, isso é execução. Estratégia é fazer acontecer. É fazer diferente e fazer acontecer. Muito legal, Zé. Como a live vai ficar registrada e algumas pessoas que vão assistir depois talvez não conheçam essa trajetória, conta pra gente, Zé. Eu sei que você tem esse lado de fazer acontecer, como o Rancharan propõe, mas fala o que essa disciplina estratégica permitiu que você conquistasse, porque a sua carreira não é nada trivial, é uma lenda aí para quem está nesse mercado de bens de consumo, mais recentemente higiene e beleza, né? O que você conquistou, acho que é um sonho de consumo para tantos que estão aqui começando, já conduzindo a sua carreira. E boa tarde, Wagner. Boa tarde, Zé. Tudo bom? Oi, Wagner, como vai? Tudo bem, Wagner? Maravilha. Bom ter você aqui conosco. E é muita história boa para contar. E, enfim, completa o que o Mota falou, que eu tenho umas perguntinhas para você aqui guardadas na manga. Tá bom, vou tentar contar rápido minha carreira, mas eu, como executivo, comecei então na Refinações de Milho Brasil, na área de marketing da marca Quinó. De lá eu fui para a área comercial, para a área de vendas. Aí fui cuidar do sul do Brasil. Foi o único lugar que eu morei fora de São Paulo foi em Porto Alegre. Morei por um ano em Porto Alegre. E depois logo menos de um ano depois, voltamos para São Paulo e assumimos a responsabilidade dos clientes Key Accounts, que eram os principais clientes da companhia. Nessa época, a Refinações comprou a Arisco, aí começamos a fazer um projeto de integração comercial, aí veio a Unilever, comprou a Refinações, e aí ficou aquela empresa enorme, com 3 equipes de vendas, e a gente tentando organizar tudo isso. Por razões pessoais, eu acabei deixando a Refinações e fui para a Johnson & Johnson, onde é uma empresa que eu bato continência, é uma empresa de excelência, é uma empresa, eu digo que a gente precisa ter sorte na vida, sabe? Começar na Refinações, que era uma escola comercial, depois ir para a Johnson & Johnson, que é uma escola de ética e de comportamento empresarial. Né? E na Johnson & Johnson eu fui gerente de vendas, depois diretor de vendas do Brasil, vice-presidente de vendas para a América Latina e presidente da Johnson & Johnson muito cedo, com menos de 40 anos. Mas tudo isso, Rodrigo, é sempre assim, fazer o meu melhor no que eu faço hoje. Eu nunca estava preocupado qual que seria o meu próximo jogo. Eu estava preocupado em ganhar aquele quarto daquele jogo de basquete. Estava preocupado em acertar aquele arremesso, em acertar aquele passe, em fazer aquela defesa, né? E não estava preocupado com o próximo. Então, assim, eu acho que daí vem um pouco assim, obstinado por fazer melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, né?
trabalhando em equipe, valorizando sempre as equipes, sempre defendi muito as equipes. Eu tinha crítica dos meus chefes que falavam que eu defendia muito minhas equipes, mas é porque eu realmente me esforçava e cobrava esforço e todo mundo estava sempre junto, assim, um trabalho de equipe muito importante, né? Unir todas as pessoas. Da Johnson Johnson eu fui para a Natura, e na Natura também fui muito feliz, foram 8 anos de muita alegria, outra sorte de ter uma empresa que me ensinou o que é sustentabilidade, o que é respeito pelo meio ambiente, o que é pensar no social, o que é pensar em todos. Uma empresa que mobiliza milhões de mulheres no Brasil inteiro, que são verdadeiras embaixadoras da beleza no Brasil e do empoderamento feminino. Na Natura também fui muito feliz e desenvolvi várias posições, mas já em nível de direção, de comitê executivo da companhia sempre, cuidando de América Latina, cuidando da parte internacional, fazendo aquisição de empresa na Austrália, participando de conselho de administração da empresa de comida, assim, aprendendo, né, o tema da sustentabilidade na prática, por isso que eu digo, a estratégia ela é real, né? Quem não sabe muito bem, a Natura coloca no bônus do seu executivo a redução do impacto ambiental que a empresa tem que fazer. Então, não é de brincadeira, não é para valer, a gente está preocupado com a inclusão social, a gente está preocupado porque isso fazia parte do modelo de negócio. Depois da Natura, eu tive a sorte de ir para a Flora, fazer o turnaround da Flora, trabalhar com gente brilhante como o Sérgio Caldas, que é nosso amigo, né? O Rodrigo nos ajudou, implementamos o programa de excelência de vendas na Flora, o programa Faixa Preta, que acho que até hoje a Flora leva à frente esse programa, que é um programa de melhoria contínua e eficiência da área comercial. Fizemos um grande turnaround na companhia, a companhia não ganhava dinheiro, a companhia passou a ganhar dinheiro, e, de novo, trabalhando com as pessoas certas e fazendo os fundamentos, né? Cumprindo os fundamentos. Então, retornando à essência das marcas, cada uma das marcas. Qual era a essência da marca Neutrox? Neutrox é uma hidratação poderosa. Resgatamos a força da marca Neutrox com a hidratação poderosa. Revivemos a marca e hoje a marca está aí viva, espalhada no Brasil inteiro, muito forte. A marca Francis, né, que é a marca de sinta a flor, né? Francis é a própria flor, o poder da flor, da fragrância. Então, um sabonete com uma fragrância diferenciada, muito querido pelo Brasil, resgatamos a força da marca. Então, assim, comparando ao esporte, sempre com os fundamentos, né? Fazendo as coisas certas, um passo de cada vez, para ganhar o campeonato e não apenas aquela partida, né? Em paralelo a isso, eu comecei a desenvolver uma paixão pelo hipismo, né? Essa paixão veio da minha filha e do meu filho. Minha filha com 4 anos, meu filho com 7. A família, a gente monta lá, a gente tem nossos cavalos lá. Eu comecei a montar depois de velho, mas assim, com aquela história de competir, sempre querendo competir, consegui chegar a saltar aí a altura de 1,20 m, vai, a Olimpíada é 1,60 m, né? Mas consegui saltar aí a altura do 1,20 m, que é uma altura já boa, assim, né, para um amador, e durante 3 anos seguidos eu fui campeão do Troféu Brasil, na categoria Master, acima de 40 anos de idade, eu tenho 55, e muito legal, assim, sabe, conseguir também competir, e aí tem toda a história de respeito aos animais, a relação com as pessoas. O cavalo é um presente na vida da gente, porque você tem uma relação com o animal, mas você tem uma relação com todas as pessoas. Você tem que se dedicar ao seu animal, sabe? Você tem que se dedicar ao seu cavalo. É sua responsabilidade. A saúde do cavalo, o treinamento do cavalo, é sua responsabilidade. Então, é muito interessante. E foi um esporte que uniu minha família, me uniu ao meu filho, me uniu à minha filha.
fez conhecer minha mulher, minha futura esposa, que eu vou casar agora em novembro, fez eu conhecer a Karina. Então, assim, é um esporte que transformou a minha vida e que, na realidade, é mais do mesmo, sabe? É fundamento, é treino, é persistência, é consistência. Então, hoje o meu esporte é o hipismo. Você sabe, antes de passar para o Wagner, que você contando essa trajetória incrível que você teve, a gente consegue ver não só a estratégia, mas todas as competências em ação, né? A atitude de dar os 100 arremessos a mais, de visitar um ponto de venda a mais no final do dia, como você falou, essa visão que permitiu retomar o protagonismo da Flora, por exemplo, e colocá-la no caminho da rentabilidade, as estratégias que você teve nessas diferentes empresas e como atleta também para ser bem sucedido, seja no basquete, seja agora no hipismo, a execução, né, que é se colocar à prova, né, porque o cavalo é incrível, mas precisa ter o cavaleiro também, né, e entrar lá é sempre uma adrenalina, e o trabalho em equipe, né, Zé, que aí acho que a expressão máxima é essa que você fala, que até a própria família está envolvida e motivada na condução de um desafio esportivo, né? Então eu vejo, apesar de você ser o nosso mestre da estratégia, eu vejo como você relata a sua história, as 5 competências em ação, e não é à toa que o esportismo é uma medalha, onde as 5 competências estão associadas, porque a contribuição de uma é pré-condição para o sucesso da outra. Wagner, o que você tem para acrescentar aí? Então, Zé, eu achei interessante o que você falou, porque eu acho até que você omite algumas coisas importantes, assim. O pessoal precisa entender que o Zé passou por essas empresas e na maioria delas ele presidiu, né? Em algumas dessas empresas ele foi o mais alto executivo, né? E quando ele fala do basquete, ele não coloca que ele foi atleta da seleção paulista, entendeu? Que ele ganhou o Campeonato Brasileiro, sendo o capitão da equipe, né? E até aproveitando a oportunidade, trazendo um pouquinho do basquete para cá, no esportismo, no primeiro livro escrito pelo Mota junto com o Castropil, quando eles falam em estratégia, eles trazem uma frase do Michael Jordan. Coincidentemente, eles trazem uma frase do Michael Jordan que fala justamente de fazer passo a passo. Que a melhor estratégia é você se dedicar ao máximo a cada etapa do processo que você está trabalhando, né? E quando você vira e fala assim, olha, a minha estratégia é executar bem, isso fica muito evidente, porque é uma outra forma de dizer o mesmo que o Jordan disse, né? Dá para a gente dizer... Pode falar. A vida ensina isso para a gente, né? Fazer o passo a passo. Algumas vezes, quando a gente quer fazer, sabe, fazer um shortcut, fazer um atalho, encurtar o caminho, né? O pastor Newton Bonder, ele fala do curto caminho longo. Você acha que você está no curto caminho, mas você está pegando o caminho longo. É melhor você pegar o longo caminho curto. É saber que o caminho é longo, mas ele será muito mais curto do que você querer encurtar o caminho, porque ele será muito mais longo. Então eu vejo isso também às vezes na profissão das pessoas. As pessoas querendo cortar caminho, cortar etapas, né? Então não dá para cortar etapas, né? No esporte não dá para cortar etapas, não tem medalhista que cortou etapas, sabe? Não tem presidente de empresa que cortou etapa e teve sucesso. Então, realmente é um passo de cada vez. Zé, aproveitando até então o gancho, eu sintetizo o que você disse da seguinte maneira, né? A melhor estratégia é viver intensamente com a entrega total para o presente. Né? Você precisa aproveitar ao máximo o presente, e você diz isso no nosso livro, porque a oportunidade vai aparecer. E aí o futuro vai se desenhar com a naturalidade, justamente nesse passo a passo. E eu lembro de uma passagem que você citou, né? E que isso, de certa maneira, você exercia intuitivamente já no basquete, que é quando você disse que percebeu claramente que você era capaz. E foi num jogo de basquete, quando lhe sobrou um arremesso, né, um lance livre, que era o decisivo. Se você acertasse, ganhava o jogo; se perdesse, empatar, e o jogo ia para uma prorrogação, e aí ninguém sabe o que aconteceria. E você, muito jovem, acho que com 12 anos, 13 anos, pegou a bola, né? Porque sofreu a falta, pediu a bola antes para o arremesso final ser seu, sofreu a falta e foi para o lance livre, né? E você arremessou e fez assim, falou, e naquele dia você falou que isso você leva até hoje para a tua vida.
Você falou, eu sou capaz. Quando você fez a cesta, você falou, eu sou capaz. Quer dizer, acho que muitas pessoas viveram alguma experiência parecida, mas não necessariamente foram tão impactadas por ela, para depois reproduzir isso ao longo da vida. Quer dizer, conta um pouquinho dessa atitude, o quão importante ela é, até para as estratégias, né? Porque quando você fala, por exemplo, camarada muitas vezes quer encurtar o caminho, ele se estrepa, porque ele acaba alongando. Agora, para seguir o caminho longo, é preciso ter autoconfiança? Quem encurta caminho não confia em si mesmo? Olha, eu acho que quem encurta caminho, às vezes não pode ser que não confie, mas realmente essa passagem é marcante na minha vida. Até hoje eu lembro como se fosse há 5 minutos atrás. Eu estava no ginásio do Clube Espéria, hoje já não existe mais esse ginásio do Clube Espéria, e aí era o último segundo, eu arremessei, o cara fez a falta, e nosso time estava perdendo de 1 ponto, eu tinha 2 lances livres, eu fiz os 2 e a gente ganhou o jogo. Ainda o segundo lance livre caiu chorado, assim, sabe? A bola bateu no ar, subiu e caiu, aquelas coisas que um pouco de sorte na vida a gente tem que ter, né? Mas, sem dúvida, né? Assim, a gente precisa acreditar na gente. Mas, para acreditar, eu acreditava que eu podia e eu pedia a bola porque eu treinava. Porque eu sabia que eu tinha condição de fazer. Não é numa aventura, sabe? Não é uma coisa aventureira. Eu até já tive experiências aventureiras na minha vida onde eu não me dei bem, né? Então, a vida vai ensinando para a gente. Uma vez eu tive um sítio numa cidade chamada Mineiros do Tietê. Eu estava louco para plantar um pomar no sítio, porque eu adoro fruta. Então eu comprei um monte de frutas, enchi uma caminhonete que tinha e levei para lá. Devia ter umas 20 mudas de frutas. E aí eu cheguei, estava seco o tempo e deu aquela chuva no sábado. Aí no domingo eu acordei, chamei o caseiro do sítio, falei, é hoje, né? Vamos plantar? Aí ele falou assim para mim, o seu José, acho que é melhor a gente esperar dar uma segunda chuva, viu? Então, assim, esses ensinamentos da simplicidade de quem está na vida, né? Do sentimento da vida. Então, hoje eu espero dar a segunda chuva para tomar algumas decisões. Né? Não é porque deu a primeira chuva que eu vou sair plantando meu pomar. Né? Então, o solo precisa estar preparado, você precisa estar preparado, as coisas precisam estar preparadas. Então, eu acho que tudo tem seu tempo na vida. É claro que, como eu falei desde o começo, tem que ter muito esforço, tem que acordar mais cedo e tem que dormir mais tarde, não tem jeito. Mas a autoconfiança, ela vem também com treino, sabe? Quando você treina, quando você se esforça, mais autoconfiante você fica, né? Então, autoconfiança é importante para uma jornada, mas fazer as coisas no tempo certo também é importante. É interessante, né? Tem uma frase que me chama a atenção. Tem um trecho, na verdade. Né? Eu ia falar a frase, mas vou falar de um trecho. Você fala de um conceito que eu acho bem interessante. Você fala, pô, descendente de italiano, eu tenho uma tendência natural àquela intempestividade, né? Mas você fala muito da questão do V0, da velocidade zero, de receber as coisas na velocidade zero e não acelerado, para não dar. Quer dizer, o que tem tudo a ver com a questão da estratégia e a aplicação disso imediatamente no presente, né? Conta um pouquinho para a gente sobre esse conceito de receber as coisas numa velocidade zero para depois ir acelerando gradativamente. Eu acho legal a gente comunicar isso às pessoas. É importante, isso foi uma coisa que você desenvolveu, né? Você mesmo falou, meu temperamento é um e eu tive que desenvolver isso. É verdade, Wagner. Eu sou um cara mais intempestivo, italiano, sangue quente, emocionado. Mas a velocidade zero foi um conceito que eu aprendi com o Oscar Motomura, da Mauna Kea. O Oscar, ele é um cara que ensinava a gente as competências. Que competências você precisa para ser um líder, né? E dentro dessas competências, ele falava da velocidade interna zero. O que é a velocidade interna zero? É você ter a capacidade de escutar o que a pessoa está falando, porque a gente, às vezes, está conversando, mas a gente não está escutando o que a pessoa está falando. A gente está se projetando no que a pessoa está falando e não está, de fato, genuinamente escutando o que a pessoa está falando. Então, muita gente, a gente vai se deparar com isso, a gente não escuta genuinamente o outro, né?
Assim, é você escutar genuinamente o outro e você realmente ter uma velocidade zero para entender o que está sendo colocado naquele momento, qual é a situação, qual é a consciência, e a partir dessa velocidade zero, você tomar uma ação, você partir para uma ação, para uma execução, mas da coisa que realmente vai ter efetividade, que vai ao encontro do seu objetivo. Então, a velocidade zero é uma das coisas mais difíceis de praticar, né? Seja no mundo executivo, seja pessoalmente, assim. Às vezes, quando a gente recebe uma notícia ruim, a gente se emociona. Quando a gente vê uma coisa triste, a gente fica indignado. Não é para deixar de ficar indignado com as coisas erradas, não é para deixar de se emocionar com a vida, mas é muito importante ter velocidade zero para receber, para escutar de fato, escutar genuinamente, entender e aí sim partir para a ação. E viver essa história de viver o hoje parece meio jargão, né? Mas uma forma que eu enxerguei de falar de um jeito um pouco diferente é o seguinte: o passado está na nossa frente. O passado não está atrás da gente. O passado é o que a gente consegue enxergar. Então, o passado está na nossa frente. Só existe hoje. O que você enxerga já passou. Só existe aqui e agora. Então, é fazer bem feito no aqui e agora, com a consciência de tudo aquilo que você enxergou, para construir o que virá, o que você vai enxergar, né? Então, realmente, um passo de cada vez, tudo tem seu tempo, muito esforço, muita dedicação. Assim, velocidade zero, quem tem essa capacidade está muito na frente das demais pessoas. E, mais uma vez, como qualquer coisa no esporte, é uma prática, né? Às vezes a gente pode não ser bom num determinado golpe de judô. Eu sei que o Mota é bom em todos os golpes de judô, mas às vezes é melhor em um do que em outro, mais ou menos, né? Às vezes é melhor em um do que em outro. Mas você pode treinar mesmo os golpes que você não é bom, né? E a velocidade zero é a mesma coisa, é uma questão de treino, de consciência, de saber receber uma notícia e saber agir, né? Ô Zé, um parênteses até interessante, você falou do Oscar Motomura. Eu não conheço a origem da teoria, mas possivelmente ela tem alguma inspiração ou reflete alguns pensamentos orientais. Eu lembro muito que o Sensei Shi, ele nos contava, quando ele começou a treinar judô com 4 anos de idade, o pai dele até estava na Segunda Guerra ainda preso num campo de concentração, né? E ele queria ganhar de todo mundo, do irmão dele, que era bem mais velho que ele, né? E ele perdia, apanhava, né? Dos outros menininhos, né? E o professor dele falava, calma e paciência. Calma e paciência. Então, essa capacidade dele se concentrar no momento presente e se preparar para ter um desempenho melhor na próxima ocasião, permitiu que ele se desenvolvesse e eventualmente até superasse os seus amigos, né? Depois, quando ele migrou para o Brasil, se tornou o primeiro medalhista olímpico brasileiro no judô, né? E virou um grande ícone do esporte. Uma pergunta, Zé, da forma que você falou e da forma que eu citei também, a gente colocou muito esse exemplo da velocidade zero aplicado de forma bem sucedida ao esporte. Você tem algum momento de uma aplicação bem sucedida na vida profissional? Eu tenho, Rodrigo, na vida profissional, de você saber aquela história, né? Calma que a tua hora vai chegar. Eu tive uma grande frustração profissional ainda na Johnson & Johnson. Eu era vice-presidente comercial da América Latina e abriu a posição de presidente do México. E eu estava louco para assumir uma operação e para comandar uma companhia, e era tudo o que eu mais queria na vida. E aí me selecionaram para uma entrevista, e aí eu fui lá na Johnson, nos Estados Unidos, fui conversar com a RH Mundial, e aí eles decidiram fazer um processo com um headhunter. E eu não entendi nada. Falei, puxa, Johnson & Johnson contratar uma pessoa externa. E acabaram escolhendo outra pessoa que não era eu. E eu estava completamente preparado para assumir a operação.
na minha cabeça. E assim, foi uma frustração. O México era talvez a quarta maior operação da América Latina. Isso aconteceu em um ano. 10 meses depois ficou vaga a presidência do Brasil e eu virei presidente do Brasil. E era a segunda maior operação da Johnson & Johnson no mundo, só perdia para os Estados Unidos. Então, se eu tivesse ido para o México, e se eu não tivesse tido velocidade zero de entender que talvez as pessoas que tinham a capacidade de tomar a decisão de quem deveria liderar aquela operação, decidiram que não era a hora de eu estar naquela operação. Isso pode não ter a ver com a minha competência, não ter a ver com eu sou bom, eu sou ruim, não é isso. Mas aquele momento exigia uma outra competência, aquele momento exigia talvez uma pessoa que tivesse mais a experiência cultural mexicana, que eu não tinha, nunca tinha trabalhado só à distância, né? Ou como staff, e acabei não sendo escolhido. Nossa, na hora eu fiquei com uma frustração muito grande, mas eu consegui falar, bom, não chegou minha hora, mas é aquela história, errei um lance livre, mas ainda não perdi o jogo, vai ter mais coisa pela frente, né? Então, aconteceu isso comigo na minha vida profissional e eu acho que eu tive a capacidade de ter a velocidade zero, de encarar essa notícia que mexeu muito comigo, porque era tudo que eu queria naquele momento de vida e acabou não acontecendo e acabou se provando que foi a melhor coisa para a minha carreira um pouco mais para frente. Eu acho incrível esse depoimento, porque ele até, da forma que a gente acabou conversando, você contou um exemplo do esporte, eu reiterei, aí chamou para a profissão, e o esportismo é bem isso, é um aprendizado baseado na prática, que você pode ter no esporte, não apenas no esporte, e que depois você vai aplicar de forma bem sucedida na sua vida profissional. Esse depoimento eu acho que ilustrou bem o fundamento da teoria do esportismo. Vagnão? Até aproveitando, inclusive, o seu gancho, eu lembro que quando eu entrevistei o Zé, ele falou um negócio que me chamou a atenção. Eu vou ler um trecho do livro, que a gente destacou, inclusive, e depois vou fazer a pergunta, tá? O trecho é o seguinte: eu sou um só. Não há o Zé Vicente do mundo corporativo e o do esporte. Eu sou as experiências que vivi e as vivi porque sou. O lado esportivo, então, está em tudo que eu faço. Ele tem sido fundamental para mim e para a minha busca constante pela excelência em todas as áreas da minha vida. Eu lembro que o Zé me falou o seguinte: tanto quanto o esporte me ensinou para a vida profissional, para o mundo dos negócios, para ser um grande executivo, eu tenho na minha experiência vários aprendizados do mundo dos negócios que eu trago para o esporte, principalmente hoje no hipismo. Então eu queria que o Zé falasse sobre isso, como a gente não é dois, né? Quer dizer, na verdade a gente é muitos ao mesmo tempo, mas todos fazem parte da nossa essência. E eles são todos aplicados no esporte, nos negócios, estão o tempo inteiro funcionando juntos, né? Então explica para a gente, traz um pouquinho como funciona isso, como às vezes o negócio inspira a sua atuação no esporte, no caso o hipismo. Olha, Wagner, o difícil para mim é porque como eu sou um cavaleiro meio medíocre, assim, eu sou um cavaleiro amador de performance, assim, até esse ano eu fui campeão paulista da minha categoria, consegui ganhar o Campeonato Paulista, estava com um cavalo muito bom, eu estava montando bem, tinha treinado, estava com a cabeça no lugar, né? Mas o hipismo é um esporte que precisa de muita cabeça, né? Muita cabeça. Na hora que você está na pista, você está lá, o animal ele reage de um jeito, às vezes ele reage de outro jeito. Você tem que ter muita frieza, saber o que você está fazendo, ter uma cumplicidade muito grande com o seu animal. Então, eu acho que assim, na profissão, é difícil misturar o que da profissão trago para o esporte, para o hipismo, o que do hipismo para a profissão. A única coisa que eu sei é que, como eu gosto de contribuir e colaborar em tudo, hoje eu acabei virando presidente da Federação Paulista de Hipismo. Estou querendo me entregar, né? Estou me entregando. Quando a gente conversou ainda não era, nem queria ser candidato, nem pensava em ser candidato, nem queria isso. Mas acabou que o pessoal pediu para que eu pudesse
assumi a federação, estou lá no meu trabalho voluntário, aí me dedicando ao hipismo paulista, num momento delicado do hipismo. O hipismo não está nos momentos dos mais fáceis, aí com brigas políticas e tudo. Mas, assim, acho que o que eu trago é isso, é dar uma contribuição, né? Já, sabe, o hipismo me trouxe tanta coisa, o hipismo deixou meu filho perto de mim, minha filha perto de mim, uma alegria enorme de viver, uma vontade de superar cada vez mais, respeito aos animais, respeito às pessoas. O hipismo trouxe minha mulher para a minha vida. Então, assim, eu tenho que dar minha contribuição, é o give back, então estou lá ajudando. Então, talvez esse seja seja um pouco uma característica minha aí desde a faculdade, assim, é sempre, não dá, assim, o pessoal fica muito preocupado, né, de achar, assim, um propósito de vida, qual que é o seu propósito, eu só vou fazer aquilo que eu quero fazer. Na realidade, a gente acaba gostando daquilo que a gente faz, e o propósito de vida assim, se entregar e fazer a diferença em tudo que a gente faz. Eu estou no hipismo, então deixa eu ajudar. Eu estou na faculdade, deixa eu ajudar. Eu estou na empresa, deixa eu ajudar. Eu estou na minha relação familiar, deixa eu ajudar. Então, assim, é se colocar a serviço da vida, né, da valorização da vida em todos os aspectos da sua vida. Acho que isso talvez é uma coisa que faz parte de mim, assim, como propósito de vida. E no esporte, se o cara não ajudar, ele vai tomar uns tapas no vestiário, né, bro? Esporte coletivo, principalmente, né? Então tem que ajudar. Tem que ajudar. Mas sim, só que eu consigo ajudar, o que eu consegui ajudar meu filho, minha filha, assim, deles se formarem como atletas, na formação humana deles, isso para mim já é uma conquista enorme, sabe? Mas sabe, Wagner, esse ponto que o Zé está falando, tem esse exemplo contemporâneo dele, que é no hipismo, que ele está fazendo um trabalho na federação, como atleta, como pai de atleta, mas eu acho que isso não é trivial, sabe? O esportista, ele, no Brasil principalmente, onde não tem a formação, ele segue, acaba a trajetória, ou ele vai ser um técnico e não expande o horizonte, sabe? Eu acho que o Zé traz essa formação da administração, da gestão, para os esportes que ele participa. Então, assim, eu reitero esse ponto, porque para mim é muito inspirador. Desde tenra idade, ele foi fundador da Associação Atlética Acadêmica Getúlio Vargas, foi o primeiro vice-presidente. Ele foi presidente do Diretório Acadêmico Getúlio Vargas. Então, ele devolveu para a faculdade, seja no esporte, seja no âmbito acadêmico, o aprendizado que ele teve, que em algum momento permitiu que ele fosse presidente de empresas. E ele faz a mesma coisa no hipismo. Até a gente almoçou um tempo atrás, de certa forma, eu não vou entrar no mérito porque ele pode causar alguma polêmica, mas são desafios semelhantes em qualquer esporte, como os que a gente enfrenta no judô. Então, essa vontade de retribuir com todas as suas competências é uma característica muito especial do José Vicente, que o torna único, não só como executivo que aprendeu no esporte, mas como alguém que está no esporte e empresta as suas competências administrativas. Eu acho interessante o que você colocou, Mota, eu acho legal mesmo, justamente esse era o ponto. Eu acho que a história do Zé, assim como a sua própria história, elas ilustram muito bem como as competências desenvolvidas no negócio, na capacidade de gestão e administrativa, são fundamentais para o desempenho esportivo também. E não precisamos ir longe, né? A gente pega o exemplo quais são os países que têm os melhores desempenhos esportivos em Olimpíadas. O Zé, inclusive, recentemente, durante a Olimpíada, no Facebook, ele levantou uma questão nessa linha. Será que a gente está realmente evoluindo? Né? E fez uma série de análises colocando os novos esportes que estavam participando. Quer dizer, é um olhar de gestor. E faz a diferença mesmo, o olhar de gestor, não só no que diz respeito a conseguir grandes resultados olímpicos ou grandes resultados esportivos de um modo geral, mas inclusive na gestão individual de um atleta. Quando você faz a estratégia de preparação, para evitar que o cara chegue lesionado para a competição, que é muito comum acontecer isso, para fazer com que... Quer dizer, isso nem sempre faz parte de todos... Claro, tem os esportes são mais desenvolvidos e que tem os gestores por trás. Mas nem todo mundo tem essa cabeça de gestor. O que o Mota colocou é legal.
E é isso que eu queria ter. Você vê o desempenho o seu desempenho como atleta e o desempenho querendo ou não, seu desempenho expressivo. Pô, são quantos troféus Brasil? 4? 3 troféus. É. Três troféus Brasil, não é pouca coisa. Os seus filhos têm um desempenho expressivo no hipismo. Não é só... É talento, claro que é talento, mas com certeza existe uma dose de planejamento, de conhecimento de gestão que contribui. E eu acho legal a gente trazer isso, principalmente para as pessoas que se dispõem a levar a sério o esporte, né? Acho legal. Não, sem dúvida. Eu acho que não, tem que ter planejamento, tem que saber fazer a coisa certa, no seu tempo, um pouco a conversa que a gente teve um pouco antes, mas é uma questão, talvez aí seja mais na competência atitude, né? A história do give back, de devolver, de me sentir... Não é nem obrigação, sabe? É com tanta naturalidade que eu faço isso, que é natural do meu ser, saber que eu estou me beneficiando de alguma coisa, querer me entregar um pouco para essa coisa, porque vai beneficiar outros, né? Então, esses dias eu recebi, foi muito engraçado, semana que vem tem o Campeonato Brasileiro da Juventude, do hipismo, né? Do salto. Acontece semana que vem. E semana que vem tem o dia do perdão dos judeus, né? E tem o dia do jejum. E aí uma mãe de uma menina que vai saltar a categoria de 13, 14 anos, ela me ligou. Zé, você é presidente da federação, puxa vida, a prova da minha filha caiu no dia do jejum. Ela vai estar sem comer há 24 horas. Puxa vida, ela sonha com esse campeonato. Eu não pensei tanto nela, assim, mas eu falei, puxa, acho que é um pleito justo, né? Aí eu fui lá, conversei com os organizadores do torneio, falei, gente, olha, nós estamos com uma etapa do Campeonato Brasileiro da Juventude caindo bem no dia do jejum do povo judeu, e acho que nós precisamos respeitar, um respeito, mais ou menos como marcar o Campeonato Brasileiro no dia 25 de dezembro, sabe? A gente precisa ter sensibilidade com as pessoas e tal. E eu consegui convencer eles e eles trocaram a data, sabe? Conseguiram trocar a data. Então, assim, esse tipo de coisa, eu estou torcendo para que todos ganhem, né? Porque, como dirigente, você não tem que torcer para um, para outro. Mas, assim, só o fato de você ter gerado essa emoção nessa família, de que a criança vai poder saltar o campeonato, porque não vai ser mais no dia do jejum, eu acho que isso já faz um bem para a gente, né? Que eu acho que é por aí. Acho que o esporte é um pouco isso, é planejamento. Quem sabe essa menina não é um talento e a gente estaria desperdiçando. Então, assim, nós não podemos deixar passar. A gente tem que realmente dar a sua contribuição, contribuir naquilo que a gente está envolvido na vida. E Zé, um ponto importante que eu quero destacar é essa retroalimentação que a teoria do esportismo propõe, do atleta para com o executivo e do executivo para o atleta. Nos Estados Unidos, é um exemplo clássico, isso é muito evidente. Se você pega a quantidade de CEOs da Fortune 500 lá que tiveram uma experiência esportiva, é significativamente maior do que no Brasil, né? Aqui, até pelo estágio educacional que nós estamos, até por a gente estar vivendo uma situação atípica com 14 milhões de desempregados, eu acho que a gente tem esse esforço para fazer, seja fomentando a prática do esporte e os seus aprendizados, seja numa conversa como essa, que muitas pessoas estão assistindo, muitas outras vão assistir quando ela ficar gravada, para você dar o seu testemunho, fazer a sua contribuição para formar essa geração, assim como você formou seus filhos, assim como você me formou quando membro da sua equipe e tantas outras pessoas. O Caldas, que você falou hoje, que é nosso amigo em comum, que hoje é presidente da Flora, né? E ela é incrível, né? Você vê, várias vezes ao longo da conversa, a gente fala de estratégia, mas agora, por exemplo, estamos falando de trabalho em equipe, né? É uma das competências que estão interrelacionadas à teoria do esportismo. Eu queria, por uma questão metodológica, eu sempre busco encerrar, Wagner, com 45 a 50 minutos para tempo da gente salvar e assim oferecer oportunidade àqueles que não assistiram conosco. Queria fazer um convite para quem quiser saber mais sobre a história do José Vicente Marino, nosso entrevistado do dia de hoje, e também para conhecer mais sobre a teoria do esportismo, para adquirir o seu livro, Jornadas Heróicas. Ele está disponível na Amazon,
ele está disponível nas melhores livrarias ou também através do e-mail contato@icijudô.com.br. Nós temos conosco aqui hoje o Wagner Hilário, aquele que deu vida a essa história. Então a gente não está fazendo apenas um manual de administração, mas estamos com uma forte carga afetiva, como ele conta essa história do Zé real, né, que a gente falou agora, do basquete com 12, 13 anos, e a contribuição daqueles arremessos na sua trajetória esportiva e executiva depois. E da minha parte eu queria encerrar dando o meu mais profundo agradecimento para o Zé Vicente. Eu acho que a competência dele é absurda, seja como atleta, seja como dirigente. A história que nós ouvimos agora fala por si, mas a generosidade da pessoa, né, Wagner? A disposição, isso, olha, eu tenho provas disso há mais de 30 anos que eu conheço. Mas para não ficar uma história muito longa, vamos falar do livro. Quando o Zé se dispôs a fazer entrevista, se dispôs agora a dar sua contribuição na live para falar um pouco sobre a competência da estratégia. Então é um ser humano que tem essa vontade de agregar, de deixar o mundo sempre um pouco melhor. Então eu encerro com o meu mais sincero agradecimento para o José Vicente. Eu passo para o Wagner fazer as considerações ou a pergunta final, termina com o Zé e eu encerro a live. Pode ser? Pode ser, vamos lá. Então, perfeito, Mota. Essa generosidade é fundamental. E quando a gente fala, o nome do nosso livro é Jornadas Heróicas, né? Quando a gente fala de jornada do herói, o princípio básico é ela ser completada, né? Ou ser completa. Não dá para fazer pela metade, porque senão não é uma jornada. E o Zé, quando ele se dispõe a compartilhar o conhecimento que ele adquiriu ao longo da vida, nas várias facetas da vida dele, ele de fato contribui muito. É o retorno, né? Ele retorna com o Elixir e presenteia todos nós com esse conhecimento que ele tem. E de fato ele tem uma grande generosidade, nunca se omitiu. A entrevista com ele foi tranquilíssima, marquei rapidamente, ele se dispôs a contribuir durante o processo de execução do texto. Então eu só tenho a agradecer ao Zé, que acredito que fez escolhas apropriadas ao longo de toda a trajetória dele, né? É importante citar que ele, com a possibilidade de se tornar um atleta de basquete, fez todo um cálculo, né? Parece que não, mas ele fez toda uma análise do contexto de vida dele e decidiu que não seguiria pelo basquete. Envolveu a altura, envolveu a condição da família, e ele resolveu trilhar a carreira como executivo, né? E foi muito bem sucedido. Ou seja, é o que ele falou, né? Em tese ele escolheria ser um atleta de basquete, mas ele precisou fazer uma outra escolha e se apaixonou pelo que escolheu. É isso. Não, muito obrigado. Eu é que tenho que... Quem tem que agradecer aqui sou eu, sabe, Wagner? O seu trabalho brilhante, aí você realmente fez um trabalho minucioso, com uma qualidade assim, de escutar a gente, de escrever. Eu, quando li, falei, nossa, o cara entendeu tudo, captou tudo, escreve bem. Nossa, realmente eu queria dar os parabéns aí pelo seu trabalho. É um trabalho brilhante. E o Rodrigo, eu não sei nem o que falar do Rodrigo, né? O Rodrigo é um irmão meu, né? É isso aí. Valeu, Zé. Obrigado, hein? Valeu, Rodrigão. Grande live. Um abração.